Primeira história: A Casa da Morte. A Casa da Morte fica em Nova York, Estados Unidos. Ela foi construída em 1874, e muito tempo depois, dividem apartamentos. Contam que nela moram 22 espíritos. Entre eles o famoso escritor Mark Twain, que viveu ali por um ano. Os que contam essa história dizem que é possível vê-lo acompanhado de seu gato. Os inquilinos dos apartamentos já narraram diversas experiências vividas no edifício. Entre eles estão a Jean Brian Bartel, uma garota que se mudou para lá com seu companheiro em 1957. Desde o primeiro dia, Jean sentiu uma presença estranha na casa, se sentindo estranha e observada. Uma noite, ao ir à cozinha buscar um copo d'água, ouviu passos atrás dela, mas quando se virou não viu ninguém. Ao voltar, sentiu que alguém roçava seu pescoço. Esse foi o primeiro de episódios que aconteceram com ela diversas vezes, então começou a escrever um diário de todas as experiências vividas ali. Dias depois, um cheiro horrível começou a emanar do chão. Um dia, Jean estava cuidando da casa quando viu uma estranha figura humana, uma sombra escura com a silhueta de um homem muito alto e forte. Ela foi para outra sala e quando viu lançou um forte grito. A sombra estava lá. Ela perseguia Jean aonde quer que fosse. Ela estendeu a mão para tocá-lo e sentiu frio nas pontas dos dedos, descrevendo-o como uma substância sem substância. Depois de alguns anos, o casal decidiu se mudar, mas Jean escreveu que aquela sombra perseguiu pelos restos de seus dias. Jean morreu em circunstâncias estranhas, talvez tenha até cometido suicídio. Seu livro Spindrift, Spray from a Psychic foi publicado por seus amigos, no qual ela narra os horrores vividos naquela casa. Alguns anos depois, em 1987, uma garotinha morreu no mesmo prédio, por causa de uma pancada dada por seu pai. Atualmente, o prédio está vazio, mas seus vizinhos garantem que uma presença maligna vive ali. Um fotógrafo que mora em frente diz que muitas modelos o procuram para fotos, mas acabam saindo de lá aterrorizadas com o lugar, porque veem o espectro de uma mulher má e nunca mais voltam. Segunda história: Elisa Lam e o Hotel Cecil. A jovem Elisa Lam fez uma viagem, sem volta, para conhecer os Estados Unidos em 2013. Ela era filha de imigrantes chineses e morava no Canadá com sua família. Ela tinha acabado de terminar a faculdade e estava se preparando para morar com o namorado. Era uma menina muito doce, meiga, amigável e sociável. Antes de começar uma nova etapa em sua vida, ela queria viajar. E foi assim que chegou em Los Angeles, Estados Unidos, onde se hospedou no antigo e barato Hotel Cecil. Como qualquer jovem turista que deseja economizar dinheiro, ela costumava andar de transporte público. Os funcionários do hotel a descreveram como uma moça muito amigável. Alguns dias depois ela parou de mandar notícias para a família. Ela tinha desaparecido. Suas coisas estavam em seu quarto, mas não encontraram qualquer vestígio da menina. Seus pais se mudaram para os Estados Unidos para investigar o desaparecimento da filha. Realizaram inúmeras coletivas de imprensa, sem sucesso. A polícia solicitou os vídeos das câmeras de segurança do hotel e o que viram era tão assustador quanto incompreensível. Nas imagens era possível ver um comportamento estranho na garota. Ela fugia de algo invisível pelos corredores, entrava nos elevadores para tentar se esconder. Ela se inclina para se certificar que não estava sendo perseguida, mas não era possível ver mais ninguém nas imagens. A polícia concluiu que Elisa estava sob influência de alguma droga ou álcool ou, ainda, que tivesse tido um surto de esquizofrenia. Seus pais não concordaram com nenhuma das hipóteses. O tempo foi passando e a investigação continuou. Enquanto isso, no Hotel Cecil, os clientes começaram a reclamar que, ao tomarem banho, a água saía preta e cheirava muito mal. O mesmo acontecia na cozinha. Um empregado subiu ao telhado para verificar os 4 tanques de água. Quando abriu o tanque, viu que a água estava verde e preta. Dali vinha um fedor insuportável. O cadáver de Elisa estava ali dentro. Os hóspedes tinham bebido e usado essa água. Quando os bombeiros chegaram para remover o corpo de Elisa, nenhum deles conseguiu passar pela pequena porta de entrada para o tanque. E ficaram se perguntando como um corpo tinha passado por aquele minúsculo buraco. Foi preciso cortar o tanque para conseguir tirar o corpo da garota. A perícia não encontrou qualquer vestígio de tortura, fazendo com que a polícia determinasse que havia sido suicídio. O Hotel Cecil foi construído em 1917, e desde então, tem sido cenário de vários assassinatos e suicídios, bem como a moradia de 2 assassinos em série.
Muitos hóspedes afirmam ter sentido a presença de entidades más no local. Terceira história: Fantasma da Estrada. Certa noite, um senhor indo para casa, de madrugada, avistou uma mulher linda na estrada. Mesmo alcoolizado e com as vistas pouco nítidas, ele achou que ela era muito atraente. Então, a mulher chegou perto do senhor e pediu um cigarro. Entretanto, ele não tinha o que ela havia pedido, mas continuaram a conversa por mais algum tempo. Após muito papo entre os dois, o homem se aproximou mais a fim de encostar nela para poder beijá-la. Quando isso aconteceu, ele percebeu que o corpo da mulher era muito magro. Em seguida, um pouco assustado com a magreza, o senhor observou melhor e percebeu que aquela mulher, na realidade, era uma caveira. Ele, então, saiu correndo desesperado em direção à sua casa. Quarta história: Os brinquedos assassinos eram de verdade. Você conhece o clássico filme de terror Brinquedos Assassinos? Ele foi lançado em 1988, e até hoje, é lembrado como um dos filmes mais aterrorizantes da década de 1980. O filme conta a história de uma mãe que dá um boneco de presente para o filho. Depois, é revelado que esse boneco está possuído por um serial killer e faz coisas erradas para culpar o menino. O final da narrativa condiz bem com seu título. A questão é que esse filme é baseado, parcialmente, em uma história real, que aconteceu em 1900, em Key West, na Flórida. Gene Otto era um solitário garoto que ganhou um boneco e o deu o nome de Robert. Ele o vestia como a si próprio, dormindo com ele e fazendo com que o boneco se sentasse com a família no momento das refeições. Segundo a lenda, a situação ficou realmente estranha quando uma das empregadas se irritou com os patrões por ter sido tratada injustamente. Como consequência, ela lançou um feitiço voodoo para o boneco ganhar vida. Depois desse episódio, os pais de Gene ouviam conversar com Robert e o boneco responder com um timbre de voz sinistro. Além disso, os objetos na casa começaram a serem quebrados e a desaparecerem, fazendo com que Gene culpasse Robert pelas ações. Os pais do menino ficaram assustados com tudo o que estava acontecendo e jogaram o boneco no sótão, fazendo com que Robert fosse esquecido para sempre. Ou quase. Quando os pais de Gene morreram, o menino então, adulto, recuperou o boneco. Boatos dizem que os dois, Gene e Robert, jantavam juntos todas as noites. Devido à história de terror envolvendo a família e o boneco, Robert foi entregue ao museu da cidade. Lembrando que essa história é baseada em fatos reais, galera. Se gosta, escreva-se e deixe sugestões de vídeos nos comentários. Se você chegou até aqui, muito obrigado. E até o próximo vídeo do Lugar do Medo.